Oi, gente, tudo bem? Lá em Romanos 8, no 14 diz: Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. E eu estava lembrando aqui uma experiência que eu tenho com as crianças, com o Gustavo e com a Rebeca. Eles eram pequenos e eu saí de carro. E eu estava indo para um chá de panela e no percurso eu passei na casa de uma amiga para dar carona para ela. E ela morava nos fundos assim de uma casa, tinha um corredor comprido para até chegar na casa dela. E eu parei o carro, eu ia num minuto chamar. Eu parei o carro, eu puxei bem o freio de mão. E as crianças sentadinhas no banco de trás. E eu fui nesse corredor. Antes de eu chegar na casa dela, eu olhei para trás. E quando eu olhei para trás, eu não sei por que eu fiz aquilo. Foi Deus que me mandou eu olhar para trás. Quando eu olhei para trás, o meu carro estava descendo com as duas crianças dentro do carro. Ah, gente, eu saí correndo. Eu abri a porta do carro. Eu me joguei para dentro do carro. Puxei o freio de mão, porque o Gustavo, ele tinha pego umas florezinhas e tinha colocado na frente, no console do carro, assim na frente. E ele saiu do banco de trás, ele botou o pezinho no freio de mão, e o freio de mão, que geralmente não desce, porque você trava ele, o freio de mão desceu. Não sei, ele desceu. E o carro, né, descendo, era uma descidinha assim, e eu saí correndo, abri, me joguei para dentro do carro, puxei o freio de mão, só que nesse curto espaço de tempo, meu corpo foi arrastando pelo chão. E tinha uma obra ali, uma areia no chão com os ferros, porque estava fazendo uma obra ali. E ali, gente, eu saí dali, eu nem me lembro se eu dei carona para essa minha amiga ou não. Cheguei no chá de panela, entreguei o presente, toda ensanguentada, porque o meu joelho estava todo ensanguentado. Uma parte dos braços, crianças assim, né? Paralisadas por tudo que tinha acontecido. E eu, sem derramar uma lágrima, entreguei o presente, falei que não ia poder ficar e fui direto para minha mãe. Quando eu cheguei na minha mãe, eu sentei, não dei uma palavra, e minha mãe falando, conversando, papapá, eu sentada na cama dela, com as crianças sentadas. E daqui a pouco a minha mãe foi e falou: o que que houve? E eu quieta. Quando a minha irmã chegou, ela viu meu joelho todo ensanguentado, e ela foi e falou. Aí eu comecei a chorar, né? Porque, sei lá, eu fiquei meio assim em choque. Aí fui limpar o joelho e tal. Quando aquilo tudo passou, muito engraçado, assim, depois que passou até foi engraçado, porque as crianças começaram a falar assim pros amigos, né? Chegavam no colégio e falavam assim: você sabe o que aconteceu? O carro da minha mãe estava descendo, mas a minha mãe foi lá para salvar a gente. Ela abriu a porta do carro, ela se jogou no carro e ela salvou a gente. A minha mãe é igual a Mulher Maravilha. As crianças acharam, depois que passou o susto, eles acharam aquilo o máximo. E eles contavam para todo mundo que a mãe deles fez isso, fez aquilo, que a mãe deles voou e foi em cima do carro. Eles aumentavam um pouco, né? E eu fiquei pensando nesse texto aqui, né, de Romanos 8. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. E como que os nossos filhos e nós, como filhos, a gente se espelha, a gente se orgulha dos nossos pais, a gente conta para eles, a gente quer ser igual a eles, a gente quer copiar, a gente fala porque o meu pai fez isso, porque a minha mãe fez aquilo, a gente conta, né, para os nossos amigos quando a gente vê os nossos filhos fazendo isso, a gente vê a felicidade deles no Dia dos Pais, quando a gente chega na reunião do colégio, aquela ali é minha mãe, aquele ali é meu pai. E a gente vê, né, como que a gente era também, da alegria que a gente tem de se orgulhar do pai da gente, de querer copiar. E a gente deve ser assim com o nosso pai, a gente deve reconhecer tudo que Deus faz por nós, né? Como que ele enviou Jesus, o próprio Filho, né?
por sacrifício vivo, para que eu tenha vida, para que você tenha vida. Como que a gente tem que ser feliz de ter um Deus tão maravilhoso, que dá livramento a gente todos os dias? Porque eu tenho uma frase aqui que eu gostei muito: os filhos do rei encontram sua importância em Cristo. Às vezes a gente tem tanto orgulho, né, de alguém aqui na Terra, e a gente fala, a gente quer seguir tanto, a gente quer se espelhar tanto nele, e às vezes a gente dá tão pouca importância, a gente dá nenhuma importância para Deus e para as coisas que Deus faz, para os livramentos que a gente sabe, que a gente não sabe, que a gente vê, que a gente não vê todos os dias, o suprimento para a nossa casa, a nossa vida mesmo, a nossa mão que funciona, que serve para pegar as coisas, os nossos pés que nos fazem andar, a nossa vista, o nosso falar, o nosso ouvir, a nossa mente. O Senhor, Ele faz infinitas coisas para nós, ainda que a gente não tenha uma referência boa de pai, de mãe aqui na terra. Deus, Ele é essa referência para nós. Ele traz essa referência para nós de alegria, de felicidade, de conquista, de vida, né? De vida. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos deu vida. Se nós temos uma casa, é porque o Senhor nos deu condições, é porque o Senhor supre as nossas necessidades. Porque, irmãos, queridos, o universo, ele está nas mãos do Senhor. No estalar de dedos, tudo acontece. No estalar de dedos, tudo termina. Então, será que a gente alimenta essa noção de que tudo no universo está no controle do Senhor? Ele criou todas as coisas. Então, essa mesma motivação que a gente tem de seguir pessoas tão interessantes, importantes nesse mundo, essa mesma alegria que nós tínhamos quando éramos crianças, de seguir os nossos pais e mostrar os nossos pais, ter aquela alegria de dizer: esse é meu pai, essa é minha mãe, né? De ver os nossos filhos também tão alegres e mostrando a gente contando sobre nós, né? A gente deve ter também do nosso Deus, a gente deve ser grato, a gente deve ter intimidade, né? De lidar com o Senhor de uma forma carinhosa. E lá em Romanos mesmo, né, tem aquela parte que fala, que chama Abba Pai. Pois não recebestes novamente o espírito de servidão a temer, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, Paizinho. Olha a intimidade de um filho com o pai. Tem essa intimidade como filho com o seu pai celestial, com o seu pai Deus, com Jesus. Tem essa intimidade de poder chegar para ele como uma criança faz com o filho, né? Abba Pai, papaizinho, meu pai, meu querido. E a segurança também de que um filho tem num pai, de poder se jogar nos braços do pai e ter a certeza que ele vai segurar. Às vezes a gente, né? A gente aqui natural, um homem natural, né? Tem medo, o filho se joga assim, a gente tem que segurar. Mas o nosso Deus, ele com certeza, ele segura a gente. Você se lança nos braços dele, ele te segura e fala: bem, filhinho, eu vou te abraçar, eu vou cuidar de você, eu vou te segurar, eu vou te tirar do perigo. Então, um beijo, fiquem com Deus e se lancem nos braços do Pai. Amém? Tenha segurança nele e honre a ele como seu Pai que está nos céus.